Hoje eu quero falar sobre o zelo da sã doutrina. O zelo da sã doutrina. Aproveita para você compartilhar nos grupos esta mensagem. Aproveita para você convidar outras pessoas para ouvir esta mensagem de edificação. E toda mensagem, toda reflexão tem que ter a base. E nada melhor do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra e de fé. É o nosso livro de regra e fé. É a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você não tem como, tudo bem, mas preste atenção. Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganaram fraudulosamente. Enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Anote o tema: zelando da sã doutrina. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, zelar da sã doutrina, zelar dos ensinamentos. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que já tem mais de 110 anos. A nossa igreja é uma igreja centenária. Temos uma história, temos uma caminhada. A Assembleia de Deus não para de crescer, não para de avançar. E um dos motivos pelos quais a Assembleia de Deus cresce muito mais é porque ela se preocupa com a sã doutrina, se preocupa na educação cristã. Claro que existe muitos pastores, líderes que são altamente ainda meninos, que nunca amadureceram. Mas em contrapartida, existe muitos homens que zelam da sã doutrina. E aqui em Nazaré dos Patos, louvamos a Deus, porque os pastores que passaram por aqui zelaram da sã doutrina. E o atual, que sou eu que estou falando, continua zelando da sã doutrina. Paulo escreveu aos irmãos aqui em Éfeso dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Ou seja, nós precisamos amadurecermos. Nós precisamos crescer, deixar de ser criança. Porque uma criança, Paulo explica aqui, é como uma pessoa que é levado de um lado para o outro pelas ondas. Uma criança, ela tem a facilidade da pessoa levar ela para um lado, para outro, porque uma criança não tem força. E existem muitos crentes que se comportam como crianças.
levados de um lado para o outro pelas ondas, ou seja, para lá e para cá, por todo o vento de doutrina. Existem várias doutrinas, mas são doutrinas falsas, que estão pregando, que estão ensinando, sem ser a verdadeira doutrina. E Paulo diz aqui que são levados para um lado para o outro por todo tipo de vento de homens que induzem ao erro. Homens com astúcia e esperteza que induzem as pessoas ao erro. E nós precisamos atentar para a veracidade da palavra de Deus. Em Provérbios 4:2 diz: o ensino que oferece a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Nós temos ensinado aqui os bons costumes na nossa igreja, e diz a palavra que nós não podemos remover os bons costumes. Isso é doutrina, é ensinamento. Em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então observe que a doutrina, ela molda o caráter, ela transforma a pessoa. A doutrina, ela é útil para o ensino, sim, para o ensino. A doutrina, ela repreende, porque diz a palavra que Deus repreende aquele a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Quando você vê uma igreja que prega só facilidade, vem para cá que você vai ser obreiro. Qual é teu cargo na igreja? Aí a pessoa diz assim: eu sou auxiliar na igreja. Ele pergunta: há quanto tempo? Não, eu sou auxiliar na igreja já há uns 5 anos, 6 anos, 10 anos. Não, vem para cá porque a bagagem que você tem, o conhecimento que você tem, você vai ser pastor aqui. Aí a pessoa muitas vezes tem vontade de ser um pastor, e ela ainda é criança, ainda não cresceu, e ela corre para aquela igreja achando que vai ser pastor e acaba sendo pastor lá. Mas é aquele tipo de pastor que não tem estrutura, é aquele tipo de presbítero que não tem estrutura, é aquele tipo de obreiro que não tem estrutura, porque saiu da sua igreja, saiu do meio do povo de Deus, e ele vai continuar da mesma forma. Aí tem outros que prega tanta facilidade, dizendo: olha, para de sofrer, você nunca mais vai sofrer, vem para cá com a gente porque tu nunca mais vai sofrer. E a Bíblia Sagrada diz: quem quer viver uma vida piedosa, ou seja, de santidade, tem que padecer. Então a doutrina, ela serve para o ensino, para mostrar a realidade. Ela serve para a repreensão, ela repreende. E também ela serve para a correção, ela corrige. E serve para a instrução na justiça. Então a doutrina, ela é a palavra de Deus, são os ensinamentos que nós recebemos da parte do Senhor, o nosso Deus. Tito capítulo 1, versículo 9 diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então a Bíblia Sagrada, que através de Tito diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel. É essa mensagem que nós aprendemos dentro da nossa igreja.
aprendemos com os nossos pais, com os nossos pastores, e nós precisamos se apegar firmemente à palavra de Deus. O crente, ele precisa criar raízes. Tem crente que não cria raiz. Quando a gente procura ele na igreja, ele já está em outra igreja, e ele fica pulando de igreja em igreja. Ele passa para uma, passa para outra, passa 5 meses numa igreja, ele passa 1 ano numa igreja, aí quando abre outra igreja, ele sai da igreja, vai para lá. Ou seja, ele nunca se apegou de forma fielmente à mensagem de Deus. Ele nunca se apegou, ele nunca se firmou, porque toda igreja tem os seus problemas, suas dificuldades. E diz a palavra de Deus que não podemos deixar a nossa congregação como é costumes de alguns. Tem pessoas que têm esse costume de deixar a sua igreja, deixar a sua congregação, aonde ela foi ensinada, instruída para viver em paz, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em vez dele se apegar na sã doutrina, ele se apega no homem. E Tito escreve aqui: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, as pessoas que se opõem à sã doutrina, diz aqui a palavra que nós devemos refutá-los, ou seja, não aceitar, não concordar, aqueles que desprezam a sã doutrina, a palavra de Deus. Tito capítulo 2, verso 1 ainda diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Nós precisamos falar o que está de acordo com a sã doutrina, não inventar. O que tem de pessoas inventando falsas doutrinas não é brincadeira. E nos últimos dias, Paulo disse que haveria apostasia. O que é apostasia? Aquele que se apostata da fé, se torna um apóstata. Ele sai do meio do povo de Deus e ele começa a ensinar heresias, coisas que não tem nada a ver com a doutrina da palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,13 diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Paulo estava dizendo para o seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, até a minha chegada, antes de eu chegar, eu quero que você se dedique na leitura bíblica, que você possa mergulhar nas Escrituras Sagradas. E outra coisa, não esqueça de exortar os irmãos, de ensinar os irmãos, de aplicar os ensinamentos aos irmãos, para que eles possam entrar no reino de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade, ou seja, no amor. Paulo aqui mais uma vez preocupado com seu filho na fé, Timóteo, para que ele viesse transmitir a sã doutrina aos irmãos, que eles viessem se nutrir com a verdade, através da fé e através da boa doutrina que tem seguido. Nós precisamos seguir esta doutrina, meus queridos irmãos, e tenhamos muito cuidado com essas facilidades que se apresentam diante de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5 diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Nós precisamos ensinar a verdadeira doutrina. Agora, pastor Fábio Cardoso, o que significa doutrina? O senhor está falando de doutrina? Sim, eu fiz todo esse arrodeio para você entender. A doutrina quer dizer ensinamento, vários ensinamentos. Por exemplo, a doutrina de Cristo, falar sobre Cristo, cristologia, porque Cristo é o centro das nossas vidas, é o centro da Bíblia, é Cristo. E dentro dessa doutrina, cristologia, existe a doutrina da salvação, da redenção. Existe vários tipos de doutrinas dentro dessa doutrina cristologia. Existe a doutrina escatologia. Escatologia, que significa a doutrina dos últimos dias, aonde nós vamos aprender sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, sobre a grande tribulação, que será dividida em 2 períodos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e logo em seguida uma grande perseguição no planeta. Dentro dessa doutrina, nós vamos aprender que a igreja nesse período da grande tribulação, ela não vai estar aqui, mas ela vai estar na glória com o Senhor. Depois de 7 anos, o Senhor volta em glória com a sua igreja, seus anjos, para estabelecer o seu reino milenar, onde ele vai reinar na terra 1000 anos, literalmente ele vai reinar 1000 anos na face da terra. E depois de 1000 anos, a igreja volta outra vez para estar para sempre com o Senhor. Mas antes vai ter o julgamento final do trono branco, aonde os pequenos grandes vão comparecer diante do trono branco. Será o juízo final. Enfim, então existem várias doutrinas que nós estudamos na Assembleia de Deus, graças a Deus, porque nós nos preocupamos com o crescimento do nosso povo, da nossa igreja. Nós pregamos também sobre a doutrina chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, onde a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força ativa como muitos pregam, como muitos acreditam que o Espírito Santo é apenas um vento, uma força ativa, mas ele é uma pessoa. Ele tem também as mesmas características do Pai e do Filho. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus. Ele está conosco 24 horas. Então nós precisamos cada dia aprendermos com a palavra. E nada melhor do que o pastor da igreja ensinar, os dirigentes de congregações, os obreiros ensinar. E como tem muitos irmãos que não são obreiros, mas são irmãos que ensinam a palavra de Deus, irmãs também, que guarda a sã doutrina, que zela da sã doutrina. Tem pessoas que eu nunca fui na sua casa, mas elas são crentes, firmes, fortes, estão servindo ao Senhor, mas elas vêm todos os dias praticamente quando tem culto na casa de Deus. Isso que eu louvo a Deus, exalto o nome do Senhor Jesus. Porque tem crente que diz assim: o pastor não vem na minha casa, eu não vou na igreja. Esse não é um tipo de crente que está alicerçado, porque o tipo de crente que está alicerçado, o pastor indo na casa dele ou não indo na casa dele, ele está alicerçado na doutrina, na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a maioria dessas igrejas, elas pescam no aquário. Em vez de ganhar almas, tantas pessoas nas drogas, no álcool, nos vícios, tantas pessoas aí na prostituição, mas prefere querer tirar o peixe que já está no aquário, porque é mais fácil do que ganhar uma alma, discipular ela, batizar ela nas águas, colocar no ministério. Isso leva tempo,
Leva anos para acontecer isso. E nós louvamos a Deus aqui. Eu tenho falado sempre para o nosso ministério aqui: não vão na casa de nenhum membro de outra igreja. Respeite os irmãos da igreja Madureira, respeite os irmãos da igreja adventista, respeite os irmãos de outras igrejas. Tudo bem, você é amigo dele, amiga dele, dela, tudo bem, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não gosto nem de mandar convite para outras igrejas participar das nossas festas, achar que a gente está convidando eles para vir. Não, cada um cuide da sua casa. Pastor, isso é inimizade? Não, isso não é inimizade, isso é zelo, é cuidado, para que não haja contenda, para que não haja briga, cada um no seu devido lugar. Isso mesmo, cada um na sua igreja. Então, respeite a igreja, respeite os membros, respeite os membros dessa igreja. Você não vai ver eu chegando numa casa e chegando lá, por exemplo, chegar com os irmãos de outra igreja e dizer: olha, meu irmão, vamos para a minha igreja. Você chegando lá, você vai ser bem recebido. Quer dizer que na nossa igreja não é bem recebido? Claro que é. O tratamento aqui é tratamento VIP, nota 10. A gente dá toda a atenção, toda a educação para os nossos queridos irmãos. Mas infelizmente muitas pessoas entram pelo caminho errado. Por quê? Porque não querem zelar da sã doutrina, não querem cuidar da sã doutrina, já querem chegar, encontrar tudo pronto. Olha, nós temos aqui o projeto Macedônia. Amanhã nós vamos sair pela parte da manhã de casa em casa, visitando, evangelizando. Mas a casa que nós chegarmos for crente, a gente se retira, vai para outra casa. Se tiver desviado, a gente fala de Jesus. Nosso compromisso é resgatar aqueles que estão distanciados da casa de Deus, aqueles que não são crentes. Essa é a nossa missão, de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, aleluias, fazei discípulos de todas as nações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje eu quero que você preste atenção nesta mensagem, guarde essa mensagem no seu coração. Zele da sã doutrina, zele daquilo que você tem aprendido. Amém? Que você possa ficar com esta palavra no seu coração hoje e para todo sempre.